Olá, sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e curso de Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa energia, Anderly Transportes e Caixa Econômica Federal, o Banco de Todos os Brasileiros, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje acontece o lançamento da obra Maçonaria, o legado do aprendiz, do escritor Diego Franzen, com a mediação de Dan Poletti. Parece, né, que vai ser um escândalo. Eu estou ansiosa por esse que. Então, Diego, já te prepare para muitas perguntas, muitas emoções. Dan, é contigo. Borboleteando, lá fui eu. Bem, sejam todos, mais uma vez, todos bem-vindos a mais um lançamento desta 35ª edição da Feira do Livro de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eu quero começar fazendo uma audiodescrição do cenário onde eu e o meu convidado estamos. Nós estamos no palco do Teatro do Sesc. Há aqui um grande tapete com listras vermelhas, 2 poltronas azuis. Entre essas 2 poltronas, uma pequena mesa com alguns livros, entre eles, livros do nosso convidado de hoje. Em uma dessas poltronas azuis estou sentado eu, na outra o meu convidado, e ao fundo há um banner da 35ª edição da Feira do Livro de Bento Gonçalves. Eu sou Dan Poletti, sou um homem branco, tenho cabelos compridos, óculos, uso barba, estou com um blazer de tweed cinza, a camiseta da Feira do Livro, também uma calça preta e um calçado marrom. O meu convidado, que é o Diego Franzen, está com uma camisa social azul, uma calça de jeans cinza, azul, e também um calçado social preto. Ele é homem, branco, é alto, e tem cabelos curtos e pretos. E em uma das mãos dele, ele usa um anel. Eu quero entrar nesse assunto do anel daqui a pouquinho, porque eu sei que dentro do nosso tema de hoje é muito simbolismo. A Bárbara, a nossa borboleta especial, que está sempre para lá e para cá, ela já disse do quanto ela estava ansiosa pelo tema, e é verdade mesmo. Ontem ela disse para mim, é hoje a maçonaria? Eu disse, não é hoje ainda, é amanhã. E certamente, quando as pessoas se depararam com a programação da feira, esse deve ter sido certamente um dos temas que mais chamou a atenção. Tu é jornalista, logo é um grande pesquisador também das palavras, das notícias, e eu sei que tu também vai concordar comigo que a maçonaria é um tema que desperta muita atenção das pessoas. Mas eu quero te perguntar para ti, enquanto Diego Franzen, por que tu escolheu falar sobre a maçonaria? Bom, boa tarde, Dan. Boa tarde a todos os que nos assistem nessa entrevista. Saudando a ti, saúdo também toda a comissão organizadora da Feira do Livro, que está fazendo um trabalho muito bacana, muito legal. E vamos, então, falar como surgiu esse livro. Esse livro, Dan, ele é um produto do isolamento social, da quarentena. Eu participo de uma loja maçônica e estava fazendo algumas leituras, porque com a pandemia as reuniões passaram a ser virtuais, né? Aquele contato físico não estava acontecendo. Então, o que acontece? Eu comecei a ler muito, eu fiquei em casa por muito tempo, e eu quis aproveitar esse tempo de uma maneira bacana. Então, eu estava relendo alguns textos maçônicos que eu mesmo fiz ao longo de 14 anos de ordem, né? E lendo esses textos eu pensei, poderia compilar essa parte e fazer um livro para maçons. Só que aí eu pensei assim, e eu fui no Facebook dar uma zapeada ali, dar uma sapeada, como diz um amigo meu, e vendo ali, eu vi num grupo de maçonaria algumas perguntas absurdas com respostas mais absurdas ainda, né? E a gente vê que
realmente, por ser uma situação muito fechada, há um folclore criado em cima da maçonaria, há lendas urbanas, há admiração, há detração, e eu pensei, por que não fazer a minha leitura como jornalista mesmo, fazer um relato como jornalista, respondendo as perguntas mais frequentes acerca da maçonaria. Esse livro eu escrevi em 40 dias. Em 40 dias eu escrevi esse livro. Inicialmente eu tenho uma situação com uma editora para esse livro ser lançado nacionalmente no ano que vem, mas eu resolvi antecipar. Como é um produto da quarentena, por que não lançar agora? Então, eu fiz uma produção independente, inclusive, eu tive muita ajuda nesse sentido da minha esposa. Tive uma ajuda bem legal também para viabilizar a impressão do Lucas de Luca. Então, foram apoios bem bacanas que eu recebi para viabilizar essa obra física. Então, eu fiz um lançamento, uma autopublicação no Clube dos Autores, que deu uma saída assim, que eu achei muito bacana. Em 20 dias eu vendi quase 40 livros, então foi uma coisa bem legal. Para Clube dos Autores, que realmente é muito difícil divulgar via Clube dos Autores, mas foi bacana. E surgiu a ideia nisso, então, surgiu através de uma olhada no Facebook e através também de ver que muita gente tem curiosidade e se cria muitos mitos, inclusive os próprios maçons criam mitos em cima da ordem. Essa questão de lançamento independente, eu lembro de uma edição não tão recente assim, mas também cerca de 5 anos, um pouco, em que um autor independente ganhou um prêmio de literatura nacional dos mais importantes, e ele era um poeta, inclusive, e muito se levantou sobre isso, né, sobre o quanto, e ele no discurso dele falou sobre isso, né, sobre como que as grandes editoras, os próprios editores, precisariam se readequar, assim como o campo da música fez, né, as grandes gravadoras precisaram se readequar, né, porque os artistas estavam encontrando outros meios de lançar suas obras. E a gente também, hoje, encontra estes meios. Aqui em Bento Gonçalves nós temos o Fundo de Cultura, por exemplo, que muitas vezes vem com esse apoio financeiro mesmo. É claro que, se a obra não for boa, é muito difícil de que ela consiga permanecer por mais tempo. Essa não é a tua primeira presença na Feira do Livro. Já houveram participações em outras edições. Certo. Eu sei que tu já lançou outros 2 livros. O primeiro deles é um livro de lendas urbanas. Isso. E o teu segundo livro é um romance que trabalha com a temática do suspense. O teu terceiro livro é um livro, nesse sentido, que envolve uma pesquisa jornalística e um certo comprometimento, me parece, com a matéria. Ainda mais sendo que tu participa disso. Certo. O acesso à internet democratizou também o acesso à informação. Hoje é muito fácil a gente ir até a internet e buscar as informações. Por outro lado, também ficou muito mais fácil a gente dar informações. Exato. E nem sempre são pessoas que vão estudar o tema a fundo. Eu quero saber como se deu o teu trabalho. Tu já citou um pouco a tua formação de jornalista, mas eu quero saber um pouco mais, né, como se deu o teu trabalho para poder responder as perguntas acerca da maçonaria com um conteúdo que de fato dialogasse com o que acontece, o que aconteceu e quais são as perspectivas. Assim, eu sou um cara que lê muito. Tem muitos escritores que o que eles podem dizer em 20 palavras, eles dizem em 200, né? E isso acaba dando um nó na cabeça, né? E não é uma crítica, porque eu também sei ser prolixo quando é necessário. No entanto, eu busquei responder neste livro de uma forma muito simples. Muito simples. Respostas diretas a perguntas diretas. E a gente tem perguntas assim, das mais... na realidade, um amigo meu, um primo meu, ele recebeu um convite numa página do Instagram para se tornar Illuminati. Aí ele me perguntou o que eu achava daquilo. E aí eu dei todo um contexto histórico e expliquei para ele que essa ordem dos Illuminati não existe mais desde 1875. Que aquilo ali é um engodo, é um embuste. E aí ele me fez algumas outras perguntas e eu pensei, isso é uma coisa que eu posso acrescentar. Porque realmente as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. E não é uma... Porque hoje...
todo o conhecimento da humanidade está ao alcance de um celular. Qualquer coisa que você quiser saber, você consegue com um telefone celular. Basta estar conectado à internet. No entanto, essa filtragem, saber onde é fidedigno, como tu mencionaste, né, Dan, é o que faz a diferença. Então, eu busquei, até pelo meu comprometimento com a ordem, e sem violar também os meus compromissos, explicar nessa publicação, e escritores de maçonaria hoje a gente tem uma safra muito boa no Brasil. A gente tem, eu posso citar o Ken Ismail, que é um rapaz lá de São Paulo, o Clóvis Gregório. A gente teve o escritor, talvez maçônico mais conhecido do Brasil, é o Ricardo da Camino, que já faleceu, que era aqui de Garibaldi. Então, havia realmente um amplo mercado para a literatura maçônica, tanto para iniciados quanto para a comunidade em geral. Então, eu observei isso e pensei, por que eu não posso escrever também sobre maçonaria, que é um assunto que eu gosto? Porque nesse outro livro que eu fiz, o Tempora Austin, eu fiz um romance policial, que é uma coisa que eu gosto, eu fiz um suspense, que é uma coisa que eu gosto, eu falei de história, que é uma coisa que eu gosto, falei de sociedades secretas, que é uma coisa que eu gosto, falei de máfia, porque eu sou fã do Maripuso. Então, enfim, eu falei de tudo isso num romance. Então, eu sempre busco me identificar com o que eu estou escrevendo. E exatamente essa identificação que faz com que eu teça as ideias. Eu organizo as minhas ideias de um modo muito raiz. É uma agenda, uma caneta. Eu não tenho nenhum... Me vem a ideia, eu escrevo ela por tópicos, eu coloquei no livro, eu risco a ideia. Eu sou muito visual, então eu organizei dessa maneira. Uma maneira bem simples e, como eu disse, em 40 dias o livro já estava publicado, né? Você citou o Mário Puzo, que é um autor italiano, né? E ele tem um livro que, se não me falha a memória, há uma série que fala sobre essa temática da máfia, que foi baseada, inspirada também nessa obra dele. E é uma obra que ilumina temas que são, em alguma medida, controversos, em outra medida, há muitas pessoas que têm acesso à informação e evitam falar, né, e não gostam, muitas vezes, de falar. A maçonaria, eu tenho 33 anos, e eu lembro que do meu período de moleque, assim, quando eu fui ter meu primeiro computador com 14 anos, internet muito depois, e ainda era uma internet de escada, né, era um processo de depois pesquisa. Da meia-noite, para um pulso só. Exatamente, sou dessa geração. Então, você imagina que assuntos como a maçonaria eram temas que nos interessavam muito também pela dificuldade de saber a verdade. Então, nesse meio tempo, a gente ia criando histórias. Eu me criei numa cidade onde, hoje, quando a gente chega na cidade, no pórtico de entrada, há um símbolo, né, bem grande. Assim, eu lembro que há o G, né, a letra G, também tem uma pirâmide, e tem do lado da letra, há uma coluna, né, que me remete a uma coluna greco-romana, alguma coisa assim. E nesse sentido, me parece que, ainda que a maçonaria seja muito considerada uma ordem no campo do secreto, ela também vem se tornando pública, de alguma maneira. Então, hoje a gente encontra carros com adesivos, né, que simbolizam, e a gente tem a oportunidade, inclusive, de conversar com pessoas, para além dos encontros propriamente ditos, né, das reuniões maçônicas. A gente está aqui hoje falando sobre isso num encontro que é aberto ao público, né? Eu queria saber a tua opinião, se há essa discussão dentro das lojas maçônicas sobre essa abertura, se ela é uma questão unânime, se há países onde isso se desenvolve mais ou menos, ou seja, como é a relação dos maçons e do conhecimento maçom para com o público e tornar público? Isso varia muito, até eu diria, de cultura de cidade para cidade. Não é nem país, é cidade para cidade. Hoje, as lojas, um grupo de estudos de maçonaria, eu vou explicar didaticamente para o pessoal entender, se reúnem alguns maçons e eles resolvem formar um grupo de estudo de maçonaria. Esse grupo de estudo é denominado loja. Essa loja, ela é subordinada a um poder superior, né? Ou seria, o presidente da loja seria, numa analogia, o prefeito. Existe um governador do estado.
Esse governador do estado, ele congrega todas as lojas que estão filiadas a essa potência, que a gente chama potência maçônica, e se cria aí os grandes orientes, as grandes lojas, que são congregações de grupos de estudos de maçonaria, né? Essas congregações, elas têm eleições para o cargo de grão-mestre. Então, a loja não tem um grão-mestre, a loja tem um presidente, que é denominado venerável mestre. O grão-mestre, quem tem, é a potência, né, que congrega todas as lojas. E existe uma uniformidade de leis, de ensinamento, existe um regulamento, existe um poder executivo, um poder judiciário, um poder legislativo. É uma organização muito bem estruturada. Aí, o que acontece? Hoje, algumas potências maçônicas, a mais antiga do Brasil é o Grande Oriente do Brasil, ao qual eu sou filiado. O Grande Oriente do Brasil, ele tem uma política de mais se mostrar à sociedade, de dizer o seguinte, ó, nós somos um braço da sociedade e estamos aqui para trabalhar e ajudar. Então, ele tem essa situação. Só que em algumas localidades existe uma cultura muito fechada ainda, por tabus, por lendas urbanas, em que os maçons se sentem constrangidos em se expor. Porque já houve relatos de pessoas que perderam emprego por serem maçons, já houve relato de pessoas que perderam amigos, que tiveram problemas familiares por se identificarem como maçons ou por terem sido identificados como maçons. Então, é uma situação que é complicada. Eu particularmente, eu era muito fechado até uns anos atrás. De uns anos para cá, eu estou mais tranquilo, mais de boa nesse sentido. Mas eu era muito fechado. Eu não dizia para ninguém que eu participava da maçonaria. Eu ficava na minha. Hoje em dia, eu vejo que não há nenhum ato ilícito e não há nenhum constrangimento em dizer. Assim como uma pessoa que participa de um clube de serviço, uma pessoa que é associada a um clube social, a pessoa que frequenta o centro espírita, a pessoa que frequenta a igreja. Então, não, hoje eu penso assim, mas isso é muito particular de cidade para cidade e de irmão para irmão. É muito particular isso. Então, realmente, tem irmãos que não gostam dessa exposição, que eles acham que realmente é uma situação que complica, que gera mais teorias de conspiração ainda, porque esses dias um amigo meu me mandou um vídeo do Sérgio Moro sendo homenageado na maçonaria, e aí orquestrou um golpe à maçonaria e tal, e eu provei para ele que o Sérgio Moro não é maçom. E ele, mas tem no site do Grande Oriente do Brasil, tem uma notícia lá citando o Sérgio Moro. E eu disse, me mostre em que trecho do texto ele é chamado de irmão. E nenhum trecho, porque ele não é. Então, o que acontece? Se cria se ele fosse, iriam associar as ações do Moro, do próprio Bolsonaro, ou da própria Dilma, à maçonaria. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, os irmãos realmente preferem ficar fechados, discretos, e deixar a pessoa na dúvida, e ser, né? Eu não sei se o pessoal em casa conseguiu ouvir a pergunta da Bárbara. Repito? É a Bárbara, que é aquela pessoa a qual ele disse que estava bem interessada pelo tema, e a nossa borboleta da feira. Ela perguntou como que a maçonaria se define, é uma religião, uma doutrina? A maçonaria ela não é uma religião, tá? Ela também não é um movimento político. Ela é uma escola de moralidade, principalmente moralidade, ou seja, ela tem um ensinamento moral que realmente busca tornar pessoas melhores, e esse ensinamento moral ele é velado em alegoria e símbolos. E alegorias e símbolos. Então, ela é uma sociedade de moralidade velada por alegorias e símbolos. Ela tem espiritualidade nela, sim. Ela tem um contexto, ela não é uma ordem mística. Ela não é uma ordem mística, por exemplo, uma ordem Rosa Cruz é uma ordem mística, né? Porque ela busca uma experiência metafísica durante o encontro. Enquanto que a maçonaria não. Ela trabalha nos encontros no campo da moralidade. Não existe nenhum transe, nenhuma situação de se projetar para fora do corpo, não existe rituais de magia, não existem rituais de teurgia, não existe nada disso. É uma ordem de moralidade que vela seus ensinamentos em símbolos e alegorias.
existem maçons das mais diversas religiões, denominações religiosas, maçons judeus, maçons muçulmanos, maçons católicos, evangélicos. Aliás, uma situação interessante é que muitas pessoas que são protestantes ou evangélicos, elas criticam a maçonaria, mas o movimento evangélico veio para o Brasil através de maçons. Em 1871, foi trazido por um pastor chamado Ratcliffe, que não é que nem o do Morro dos Vivantes, que é o Heathcliff, né? É o Ratcliffe. O Ratcliffe, ele fundou a Congregação da Igreja Batista, que foi o primeiro movimento evangélico no Brasil, e ele era maçom, e o pessoal da primeira organização da Igreja Batista era maçom. Assim como nós tivemos casos até de padres maçons, né? Então, hoje a gente tem, dentro da maçonaria, pessoas de mais diversos credos. E porque a única premissa que se tem nesse sentido é que para ser maçom você tem que ter uma crença numa vida futura. E num ser superior. Ou seja, você tem que acreditar em Deus e numa vida futura. Um ateu não vai poder ser maçom. Nunca. Nunca. E isso faz parte de um conjunto de regras que são numa maneira didática, cláusulas pétreas, que são chamadas de landmarks. Landmarks, uma tradução livre, seria uma fronteira, né? Seriam uma demarcação de território. Então, os landmarks, eles definem o que é e o que não é maçonaria. E o landmarks tem 25 regras. Entre essas 25 regras, existe uma regra que diz que ateus não podem ser iniciados na maçonaria. Então, esse é um dos pontos cruciais. E por que a mulher não pode ser maçom? Porque também está nos landmarks. E por que isso acontece? Não é por uma situação de machismo. É que na época em que esses landmarks foram feitos, que foi por um pastor presbítero, inclusive, esses landmarks eles foram construídos numa sociedade em que a mulher não tinha espaço. A mulher não tinha vez. Esses landmarks foram escritos em 1717. Em 1717, a mulher tinha o direito de obedecer o marido. E só. E não existia essa situação do progresso. Só que o último desses landmarks, ele diz que os anteriores não podem ser mudados. Então, por isso, há uma situação de regra. E quando foi criada a Grande Loja Unida da Inglaterra, que foi a primeira potência maçônica do mundo, se adotou esses 25 landmarks como regras, cláusulas pétreas, para definir o que é maçônico ou não. Existem lojas maçônicas femininas? Existem. Existem lojas maçônicas que iniciam homens e mulheres? Existem. Só que elas não têm um reconhecimento. Elas trabalham independentes. Algumas trabalham sérias, outras trabalham de uma maneira bem falcatrua, né? Elas utilizam o nome da maçonaria para alisar pessoas. Você nunca vai ser convidado para a maçonaria por uma pessoa que você não conhece, você nunca receberá um convite por e-mail, você nunca vai receber um convite por rede social, você nunca vai receber um convite por uma ligação de alguém que você não conhece. O convite vai vir de alguém que você conhece. Por quê? Porque existe todo um procedimento para chegar até a maçonaria, que inclusive eu relato bem esse procedimento no livro. Desde quando alguém sugeriu o seu nome para ser maçom, até o momento em que você é convidado. E você só é convidado depois de aprovado, inclusive, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas... Não, assim, existe uma sindicância. É uma sindicância que você não sabe que está sendo sindicado. Alguém sugeriu o seu nome, né? E aí vai ser feita uma sindicância social, moral, financeira. Por que financeira? Não é que você tem que ser rico, mas você tem uma mensalidade da loja para pagar, você vai ter eventos para participar e você não pode tirar dinheiro da tua casa para botar na maçonaria e deixar a tua família passar trabalho. Então, por isso é feito. Ele vai ter condição de honrar com seus compromissos? Vai. Ele vai ter condição de estar nas reuniões presente? Vai. Ele vai ter condição disso? Vai. Ele está respondendo algum processo civil, criminal? Isso é empecilho. Né? É empecilho. E depois de tudo isso, é feita uma votação secreta, ou seja, nenhum irmão vai saber o que o outro votou, e nessa votação secreta você tem que ter 99% de votos favoráveis para poder entrar. Se você tiver se você tiver 2 votos negativos, você está fora. Então, em síntese, seria isso, né? Bom, a gente tocou em alguns pontos que eu posso dizer que são, no mínimo, delicados. A gente poderia transformar a nossa conversa em discussão específica desses pontos, mas quando me chamaram para fazer os lançamentos, me chamaram de mediador. Então, o meu papel era mediar. Aí, há temas que eu preferia, que estão aqui na minha lista,
mas que, a depender da nossa conversa, eu preferia evitar para não criar conflito. No entanto, tu já trouxe alguns desses pontos dos quais eu pensei em tocar, e que sei que no teu livro tu vai trabalhar um pouquinho mais a fundo, né? Então a gente não tira o interesse da obra. Tu falou que, a nível municipal, existem o que, para tornar mais claro para as pessoas de casa, o presidente, né? Que seria essa pessoa, o venerável prefeito, mestre. o prefeito, né? Isso. Depois existe um outro nível, que é a nível de Estado. Então É o seria grão-mestrado. E existe o governador. E existe o federal também. Exatamente, eu ia chegar lá, e é nível federal. Bom, por lógica, a gente começa a entender que há, de certa maneira, um respeito aos espaços geográficos, né? Ao espaço da cidade, ao espaço do Estado e ao espaço da nação. Historicamente, a gente sabe que a maçonaria sempre esteve muito atrelada e muito presente nesses períodos, principalmente de revoluções, de revoltas, e principalmente na formação dos estados, né? Seja no Estado brasileiro, seja no próprio Estado dos Estados Unidos da América, entre outros, principalmente nesses processos de descolonização. Eu quero saber, no momento atual, já que a gente tocou no assunto político, mas não necessariamente político partidário, os maçons ainda têm, por ter esse trabalho, como tu mesmo disse, de refinamento moral, eles ainda se sentem imbuídos desse desejo de virarem mediadores desses estados, da criação dos estados, de soluções de estados? Essa é uma questão que tu tocou que é muito interessante, porque eu vou tentar ser breve, mas assim, muitas coisas são atribuídas à maçonaria. A maçonaria chegou no Brasil com uma loja chamada Aerópago de Itaimbé, em 1796, ou seja, no período que o Brasil ainda estava sob jugo português, né? Aí o que acontece? Alguns grandes movimentos foram feitos, e a loja mais famosa e hoje a mais antiga do Brasil se chama Comércio e Artes, que é aquela loja maçônica que aparece na novela da Globo, lá do Dom Pedro, que o Dom Pedro é convidado. Essa é a loja Comércio e Artes, né? Só que a gente tem que separar a situação, e isso é uma coisa que eu defendo muito no livro. Não foi a maçonaria que fez a proclamação da República, não foi a maçonaria que proclamou a nossa independência, não foi a maçonaria que articulou a abolição da escravatura, não foi a maçonaria que fez a Revolução Farroupilha em absoluto. Foram algumas pessoas, e entre elas alguns maçons, né? A maçonaria, como entidade, ela não se posiciona politicamente. Alguns irmãos, sim. Algumas lideranças, sim. Mas, como entidade, a maçonaria não se posiciona. A gente teve, na situação ali do impeachment da Dilma, um grupo que gerou uma grande polêmica, divisão nacional na maçonaria, chamado Avança Brasil. Esse grupo ele se intitulava o Grupo dos Maçons Brasileiros. Só que, para falar em nome da maçonaria, como eu já expliquei, tem que ser um grão-mestre. Eu não posso falar em nome de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves tem um prefeito que fala em seu nome. Eu não posso falar em nome do Estado do Rio Grande do Sul, porque ele tem um governo do Estado, temos um governador que fala sobre isso, e não posso falar em nome da nação brasileira, porque nós temos um presidente, né? Então, por mais organizada que seja a sociedade, ela não pode falar em nome de uma nação. Assim como, por mais organizado que seja um grupo de maçons, eles não vão poder falar em nome da instituição. Até porque na instituição nós temos irmãos das mais diversas agremiações partidárias, nós temos irmãos dos mais diversos credos religiosos, e a gente sabe, sim, que teve influência de alguns maçons na proclamação da independência do Brasil, né? na independência do Brasil. Só que se nós for analisar num contexto histórico, a própria imperatriz ela tem uma importância muito maior do que da própria maçonaria, né? Para conseguir essa independência do Brasil. Se nós for analisar no quesito da proclamação da República, houve brigas, né? Aliás, o Dom Pedro I ele assumiu a maçonaria, ele entrou na maçonaria em 1822 e logo depois ele foi empossado grão-mestre. Ele foi empossado grão-mestre, ou seja, ele começou a administrar a maçonaria no Brasil. E um dos primeiros atos que ele fez foi fechar a maçonaria. E a maçonaria ficou 7 anos fechada. E por que ele fechou a maçonaria? Ele fechou a maçonaria
porque existia uma briga entre republicanos e monarquistas dentro do quadro do Grande Oriente brasileiro na época, e depois se torna Grande Oriente do Brasil, né? Então, houve essa cisão e ele fechou. Ele proibiu as atividades maçônicas e depois, no período regencial, elas voltaram. Aliás, uma situação legal, né, tentar ser breve, é que o próprio José Bonifácio de Andrade e Silva, que era grão-mestre da maçonaria antes do Dom Pedro, ele foi exilado posteriormente, né, porque ele não gostava da Marquesa de Santos. E aí o que acontece? Quando o Dom Pedro volta para Portugal para enfrentar o irmão dele, o usurpador lá, ele deixa o filho dele, que é o Dom Pedro II, que na minha opinião é o cidadão mais fantástico que esse país já teve, ele deixa o Dom Pedro II junto com José Bonifácio. Ele traz de volta José Bonifácio, que traz de volta a maçonaria. Então, é interessante que no período regencial a maçonaria volta, mas enquanto Dom Pedro I estava ali, a maçonaria estava proibida legalmente. Inclusive, algumas lojas se reuniam de forma clandestina, né? E, então, isso também alimenta um pouco os mitos, os tabus pela situação. Que ótimo, que papo interessantíssimo. É muito bom poder conversar com alguém que fez todo esse trabalho que tu fez. A tua formação é jornalística, mas eu imagino que se tu tivesse escolhido, por exemplo, o curso de História, talvez tu teria encontrado felicidade parecida, né? Eu quase mudei de curso no meio da faculdade, eu quase mudei para História. Eu sou fascinado, um dia ainda faço. É muito interessante. Bom, a gente brincava aqui no começo com a questão do teu anel, e aí a gente já entrou um pouquinho nessa questão do símbolo, e acho que a pergunta, de alguma maneira, acaba já ficando respondida, né? Essa questão do quanto as alegorias e os símbolos são importantes para a identificação, me parece, entre os irmãos, mas também como uma possibilidade, a partir disso, de abertura de diálogos para que esses espaços fiquem abertos, né? A partir desse momento, muitas pessoas sabem que tu é maçom, que tu tem um livro sobre a maçonaria, e aí novos convites virão, outros livros virão. E abrindo... Mas terminei um ontem, inclusive. Pois é, aí vem minha última pergunta. Abrindo esses virão, eu quero saber aonde as pessoas podem encontrar o teu livro, se tu tem redes sociais e quais são as tuas pretensões literárias, se é que existem, para esse livro e para futuras obras. Bom, vamos lá então. Respondendo, tentar ser bem breve também. Esse livro, Maçonaria, o Legado do Aprendiz, ele está disponível em 2 livrarias aqui de Bento Gonçalves, que é a Dom Quixote e a Paparazzi, né? Então, são as 2 livrarias que a gente tem elas disponibilizadas. Também pode ser adquirido no site do Clube dos Autores ou comigo nas redes sociais. A minha rede social é Diego Franzi, jornalista e escritor, é uma fanpage. Então, o pessoal pode ir lá, sempre estou botando notícias nas minhas publicações, fazendo lives, enfim, eu tenho divulgado o meu trabalho a partir disso. Ontem eu terminei um livro que conta a história de uma das lojas maçônicas de Bento Gonçalves. Então, esse livro vai ser lançado em dezembro, e agora ele foi para revisão ontem, né? E para o ano que vem eu tenho um outro romance para ser lançado, que é um romance ambientado na Revolução Federalista de 1893, que já está uns 5 anos no Pedala Vai Não Vai, né, que é um romance de temática Rosa Cruz, inclusive. Então é um romance iniciático que narra a história de um imortal que viveu todas as revoluções de 1777 até 1893. Então é um contexto histórico da formação do Rio Grande do Sul. Então esse livro eu devo lançar em fevereiro. Esse outro livro que vai ser lançado em dezembro, ele vai ter uma distribuição mais interna, né? Então não vai ser um livro público. E esse livro é um livro público. O pessoal pergunta muito para mim, quem te deu permissão? É que, na realidade, assim, o que não se pode falar? O que um maçom não pode falar? É as fórmulas de identificação, alguns aspectos ritualísticos que são sigilosos ou reservados, e não é que sejam secretos ou macabros, não existe nenhum ritual macabro, satânico ou tal, né? Mas é reservado a quem está no contexto, interessa para quem está ali. Então, por isso, esse livro ele tem algumas referências a isso, mas as referências estão abreviadas e de maneira não didática. Então, quem não for maçom não vai entender, e quem for maçom vai gostar muito. Então, essa parte, né? E a outra parte, a primeira parte do livro, que é as primeiras 140 páginas do livro, é voltado ao público em geral, ou seja, para quem quiser saber o que é a maçonaria, o que a maçonaria faz, o que ela se propõe, é bem didático nesse ponto. Né? Muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite da feira para estar aqui lançando esse livro. Já deu para prever que no ano que vem tu vai estar aqui de novo, porque vão haver mais algumas obras até lá.
E eu queria chamar a Bárbara e perguntar para ela se ela ficou feliz com a nossa conversa. Queria mais. Surgem mais perguntas, começam a borbulhar, porque de uma resposta, por incrível que pareça, elas não satisfazem. Elas, sim, né, fazem brotar mais perguntas. Né? É impressionante como quando a gente é curioso com um assunto, né, que te interessa, acaba te instigando mais. Aí eu fiquei mais instigada, querendo que tivesse mais tempo para te falar mais, né? Mas foi muito bom, Diego, muito bom mesmo, gostei muito. E eu tenho certeza também que quem está em casa, né, e que gosta do assunto, que está ligado conosco, conectado conosco, que aqui são muitas emoções. A pessoa está com o microfone desligado. Agora eu estou... quem está conectado conosco e que tem interesse nesse assunto, com certeza vai procurar lá na Don Quixote, como eu, né? Vai colocar na sua lista dos seus livros, né, especiais aqui de Bento Gonçalves, para essas leituras que a gente, com certeza, leva nas nossas viagens, né, leva para os nossos lugares onde a gente se encontra. Diego, muito obrigado pela tua presença. Dan, mais uma vez, escândalo, né? Mediação primorosa. E vamos, então, aos nossos patrocinadores. A 30ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então, fiquem atentos à nossa programação. Não saiam, porque a seguir teremos uma conversa sobre temas literários. Imperdível aqui na nossa 30ª Feira do Livro de Bento Gonçalves, que é um escândalo. Muito obrigado e até mais, gente. Fiquem conectados, hein? Não saiam, porque promete muitas emoções.